Hoje eu estou aqui em São Paulo, chegando na sede da Cury. Vou ter a oportunidade de bater um papo com o time da Cury sobre projeto de inovação, Inova Cury. Como eles estão endereçando inovação muito além de tecnologia, processos, cultura, envolvimento da empresa como um todo. Entender como é que foi um bastidor disso, como que na prática eles estão endereçando essa questão de inovação. Venha comigo! Quem vai nos receber aqui é o Renato Mendonça, gerente de TI da Cury. Ô Renato. Fala, Cris, tudo bem? Tudo Seja bem? muito bem-vindo. Obrigado, Renato. Obrigado pela recepção aí. Prazer para a gente poder conversar contigo sobre o projeto Inova Cury. Vai ser ótimo receber vocês aqui e falar um pouquinho mais sobre esse programa. Maravilha. Agora sim aqui, Renato, no escritório mesmo da operação da Cury. Renato, conta pra gente o que é o Inova Cury e em que contexto o programa Inova Cury 2025 surge. Bom, Inova Cury é todo o programa de inovação da Cury, todas as ações de inovação, e o Inova Cury 2025 ele vem para fomentar o intraempreendedorismo na Cury. Vamos entrar aqui um pouquinho para a gente falar um pouco mais. Show de bola! Continuando aqui na sala agora com um cafezinho, né, Renato? Entendo que aí teve uma grande virada, foi uma virada importante do projeto, né? A gente vê que muitas empresas ainda tratam inovação como algo apartado do dia a dia, muitas vezes desconectado da realidade do negócio, né? E com o projeto vocês conseguiram aproximar as áreas, aproximar os gestores e trazer relevância para os desafios do negócio. Né? Como é que foi isso? Conta um pouco para a gente como é que foi essa transição e principalmente a conexão com as áreas de negócio, buscando realmente projetos que impactem a operação. Boa. A gente sempre teve o Inova Cury. Ele antigamente nasceu como uma premiação dos projetos e a gente conseguiu trazer um panorama e mudar ele para que ele virasse, ou para que a gente conseguisse democratizar isso. Não só premiando projetos ou ideias inovadoras, mas a gente trazendo toda essa cultura para a companhia e levando isso para todos os nossos profissionais. A nossa ideia e um anseio que a gente tinha é de conseguir escalar todos os itens relacionados à inovação, sejam itens de tecnologia, sejam itens nas nossas obras, nos nossos escritórios ou com o nosso time de vendas. Então esse anseio sempre foi de conseguir escalar tudo isso e conseguir trazer eficiência operacional, novos itens para o nosso dia a dia. E com o projeto, a gente disponibilizou e trouxe todas as áreas para que elas pudessem colocar isso em prática, né? Tirar a sua ideia do papel e colocar em prática. Não sozinha, mas sim com todo um acompanhamento e um roadmap por trás para que a coisa verdadeiramente acontecesse. E um ponto que eu percebo, Renato, assim, tem empresas que culturalmente elas conhecem o seu negócio, elas fazem o seu negócio acontecer, mas elas acabam não sendo inovadoras, né? Elas acabam não buscando inovação e evolução, elas acabam, digamos assim, terceirizando para fornecedores, que os fornecedores apresentem novas ideias, novos processos, novas ferramentas, enfim. Em que momento que vocês perceberam que, e começaram a medir algum resultado, que de fato esse projeto poderia impactar no resultado de negócio? Porque no final do dia a inovação está muito atrelada também a buscar resultado de negócio, né? Como é que vocês mediram esse início? Como é que vocês perceberam que de fato traria impacto para a Cury? Esse é um bom ponto, né? A gente tem as visões ali com relação à inovação e todo mundo que está conectado ali ou está no nosso roadmap, no nosso ecossistema,
podem trazer e nos apoiar com a inovação, seja os nossos parceiros, através dos nossos parceiros, através dos nossos profissionais, através de conexão com parceiros ou com outros segmentos. Então, com tudo isso, né, com todas essas conexões que nós temos, a gente entende que a gente precisa extrair de todas elas o melhor e conseguir criar um roadmap para que todas elas alimentem o nosso ecossistema de inovação, seja através dos nossos parceiros, seja através dos nossos profissionais. No caso do Inova Curi de 2025, que a gente fomentou ali o intraempreendedorismo, a gente fez isso através dos nossos profissionais. Nós temos uma gama, né, a gente estava falando há pouco com a Daniela ali, de quantidade de profissionais, e uma coisa que eu fico pensando constantemente é ter a inovação só através dos parceiros, ou só através de uma área, de algumas pessoas, a gente limita muito o campo, o universo e a quantidade de ideias, projetos e coisas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Então, quando a gente leva isso para todos os nossos profissionais, a gente multiplica tudo isso, né? E aí você tem muito mais ideias, muito mais projetos que podem sair do papel e entrar em prática. Nós, com o projeto, conseguimos, de fato, trazer essas ideias, fazer elas virarem projetos, e isso, de fato, alimentou ali o negócio, porque as pessoas que estão ali na área de negócio, elas conseguem ver realmente o problema e a dor, né, do dia a dia ali, para conseguir trazer uma nova forma, uma nova ideia de fazer, além de também entendendo muito dos processos ou dos seus processos que estão ali, conectar outras ideias ou outros processos que a gente pode trazer e fazer para a companhia. Renato, você comentou da evolução do próprio projeto, né, do programa do Inova Curi para 2025, essa questão do intraempreendedorismo, de não olhar só para a premiação, mas de criar todas as condições para de fato ter um fomento maior, né? A dúvida que eu tenho, assim, do tamanho da Curi, acabamos de falar com a Daniela, né, sobre mais de 5 mil colaboradores diretos, mais de 13 mil pessoas envolvidas também indiretamente. Como fazer isso em escala? Como garantir que todo mundo possa, de fato, participar? E o que você trouxe, né? Pô, eu estou sentindo a minha dor real aqui, como é que eu consigo também participar, né? E eu acho que um dos desafios do tamanho da Curi conseguir escalar. Quais foram os principais desafios dessa escala, assim, considerando esse tamanho todo, essa magnitude toda, né? Boa pergunta. Durante todo esse processo, a gente, como eu comentei anteriormente, o Inova Curi ele surgiu como uma premiação. E nós gostaríamos sempre de mudar essa questão da premiação e evoluir o Inova Curi. Então, através disso, nós conectamos com hubs de inovação, participamos de eventos, fizemos treinamentos e capacitações de inovação, de inteligência artificial nesse decorrer, e também os nossos eventos internos. Isso fez com que a gente conectasse com várias startups, com que a gente criasse uma cultura, né? Existe um processo, então não dá para simplesmente do dia para a noite você criar um programa de intraempreendedorismo e colocar isso para todo mundo. Então a gente teve uma jornada até chegar no programa que foi o de intraempreendedorismo. Até aqui a gente fomentou mesmo a cultura, com treinamentos, hackathons e outros eventos de inovação. E para o Inova, nós já víamos que as ideias elas surgiam, que existiam projetos que aconteciam,
e nós gostaríamos de acompanhar todas as pessoas e dar os mesmos recursos para todos, para que todos tivessem a mesma condição, até de pensar e ter uma ideia, a colocar ela em prática. Então, trouxemos junto para esse processo a Fábrica de Criatividade, que é um dos parceiros nossos de inovação, que nos acompanhou durante toda essa jornada. Então, iniciamos com um workshop de inovação, onde participaram 480 profissionais. Desses 480 profissionais, a gente chegou em 70 ideias. Dessas 70 ideias, geramos 31 participantes que foram eleitos para participar do programa, e esse programa, durante 6 meses, houve o acompanhamento com cada um deles para poder tirar a ideia do papel e colocar em prática. Ao final, tivemos 14 finalistas e tivemos a premiação dos 3 primeiros, os vencedores. Tivemos alguns desafios nessa jornada. Um dos principais desafios é a conciliação do programa para as pessoas com o dia a dia, porque as pessoas têm toda a rotina do dia a dia e têm que dedicar esse tempo, mas foi muito bacana porque o resultado final de todos os projetos apresentados tiveram uma qualidade muito boa, então isso mostrou que a gente teve uma aderência. Mas no decorrer a gente teve alguns pontos com relação ao dia a dia. Outro ponto importante é o engajamento mesmo das pessoas e essa questão das pessoas cadastrarem as suas ideias e resolverem ali os problemas ou trazerem novas sugestões para o dia a dia. Esse é um dos pontos no qual as pessoas têm um certo receio de que a inovação ela precisa ser algo muito grande e extraordinário. E não é dessa forma que a gente pensa. A inovação ela pode sim estar em coisas pequenas do nosso dia a dia. Esse também foi um dos grandes desafios. Mas conseguimos ali chegar, né, e ter uma quantidade ali de ideias que alimentam a nossa base, o nosso ecossistema. Dessas 70 ideias, tivemos ali um filtro, né, que foram as pessoas que participaram do programa, mas a gente tem uma base de ideias na companhia e um histórico disso no qual é alimentado, assim como a gente tem em outras frentes. Renato, voltando aqui agora, um ponto que me chamou a atenção até do processo de implementação, muito bacana, que as pessoas querem contribuir, as pessoas querem participar, elas conhecem os desafios de negócio, porque estão lá no dia a dia, e cabe à empresa criar essas condições. Mas pelo que você trouxe, dá trabalho, custa dinheiro, mas é um aculturamento importante, tem que vir realmente algo como uma decisão de negócios da empresa. E o resultado, assim, você falou das 70 ideias, você falou das ideias que foram implementadas, algumas de tecnologia, outras não relacionadas à tecnologia. Queria que tu compartilhasse com a gente, assim, para materializar, né? Qual é o tipo de ideia, qual é o perfil das ideias que vocês, desde as mais simples até as mais transformacionais, o que vocês de fato têm visto como ideia que vocês implementaram que impactou resultados? Se puder compartilhar algumas com a gente. Claro, com certeza. Esse é um bom ponto mesmo. Quando a gente pensa, né, nesse ecossistema de inovação e fortalecer ele com o intraempreendedorismo, tem essa visão mesmo. Resolver as coisas do dia a dia ali, trazer uma melhor eficiência operacional é um resultado para a companhia, e isso vai trazer um valor ou um tempo menor ali no dia a dia nos processos. Mas para isso tem que ser criado esse ecossistema e tem que ser feito os investimentos para que retorne, né? Assim como a gente está muito acostumado com o mercado de tecnologia, de digitalizar um processo e depois captar os resultados, né? Na inovação também
a gente tem esse entendimento e essa visão. Com relação aos projetos ali que a gente teve, ideias foram dos mais diversos, a gente tem desde itens lá nas nossas obras, um deles foi de um rapaz onde a gente tem as marcações nos nossos canteiros, nos blocos, então você tem que fazer uma marcação nos blocos aonde passam os itens nas nossas obras, e todas essas marcações elas eram feitas com spray, né, que é uma tinta spray. Então o pessoal fazia essas marcações utilizando uma tinta spray, e a ideia dessa pessoa, que foi o José Emerson, foi de, ao invés da gente utilizar e comprar as tintas spray, que é um produto tóxico, e depois a gente tem que se preocupar com descarte e tudo mais, foi utilizar uma tinta à base de água, no qual você faz o preparo, utiliza ela, e a gente não tem que comprar mais todas essas tintas. Então, o investimento, né, o valor ali desprendido com esses sprays, a gente economizou no final do projeto, e a gente tem uma solução muito mais sustentável no nosso Perfeito. dia a dia, simples e fácil de aplicar. Essa é uma ideia, inclusive o José Emerson, com essa ideia, participou, além do Inova, da Cury, dentro da fábrica de criatividade, de um processo onde tem outras empresas no qual todas elas apresentam as suas ideias, e ele ganhou um prêmio lá Que bacana. com a fábrica de criatividade. Então foi um dos projetos muito, muito bacanas que a gente viu, acompanhou. Então, no final, né, ali do projeto, o que a gente consegue ver? Primeiro, uma captura e um retorno financeiro com relação aos custos que a gente tinha, uma melhoria no nosso dia a dia com relação à sustentabilidade, os produtos que a gente utiliza nas nossas obras, e depois toda essa questão de preocupação com o descarte que a gente não teve mais, né? Então, essa foi uma das ideias que a gente teve, um dos projetos implementados. Outros projetos que a gente teve, e aí alguns deles ou uma parte maior está relacionado com com tecnologia, e aqui vem um ponto muito importante. Por alguns períodos a gente sempre teve, ou as pessoas sempre tiveram, uma certa dificuldade de tirar, quando a inovação está relacionada com tech, em tirar a sua ideia de prática e construir ali um MVP, né? Esse sempre foi um grande desafio. Eu diria até que quando a gente pensa na área de tecnologia, que a gente tinha os projetos com as metodologias tradicionais, e aí a gente evoluiu para a metodologia ágil, no qual a gente tinha entregas em tempos menores. Agora, e dentro desse programa de 2025, a gente utilizou uma solução de Vibe Coding, no qual todos esses projetos que tinham relação com tecnologia ou tinham algum MVP a ser entregue, utilizaram uma solução de Vibe Coding, e esse foi um grande ganho, porque todo mundo conseguiu criar ali um MVP com uma qualidade muito maior do que a gente via anteriormente. Isso porque as soluções de inteligência artificial com o Vibe Coding aceleram muito essa etapa e trouxeram muitos ganhos. Nós vimos, inclusive, ao final, que algumas soluções mais simples, a gente teve exemplos no qual soluções que precisavam preencher documentos de parceiros que se relacionam com a gente ainda necessitam que a gente envie informação formatada através de planilhas ou formulários. A gente conseguiu, através de uma ideia, automatizar todos esses preenchimentos com o uso desse MVP e de uma inteligência artificial, e a solução ali estava mais do que testada, estava em uso
em algumas localidades já, em algumas obras nossas. Com isso, a gente traz um ganho operacional, né, uma eficiência operacional no processo e uma redução de erros ali em preenchimento, que às vezes a gente tem o vai e volta de documento e isso atrapalha ali ou impacta na nossa cadeia como um todo. Boa. O Renato, uma dúvida que eu já vi alguns projetos de inovação em outras empresas, talvez uma característica importante aqui na Cury é a continuidade e evolução, né? Vocês já vêm há alguns anos trabalhando e evoluindo o programa. Uma dica sua, está envolvido nesse processo, assim, como que vocês estão trabalhando e olhando para frente a continuidade, né? Como é que vocês têm trabalhado a continuidade para que essas iniciativas de inovação não sejam um voo de galinha que entrega bastante valor, mas que depois é despriorizado, né? Eu acho que uma contribuição importante como já é um programa que vem evoluindo, já tem um tempo, como que vocês, por exemplo, trabalham o backlog? Tem as 70 ideias, talvez algumas foram as vencedoras, mas algumas ficam na prateleira para um momento futuro. Como é que vocês fazem a gestão disso para dar continuidade, para que esse aculturamento com o time não se perca? O que a gente tem feito, sim, existe esse funil, então vão ter ideias, vão ter, né, ideias que vão para frente e algumas que vão ficar no backlog e algumas que vão virar projeto e vão prosperar, vamos dizer assim, né, que vão realmente ali fazer a diferença no dia a dia. Então a gente acaba tendo um funil disso e o mais importante é a gente ter esse registro disso tudo, né? Porque à medida que você controla isso, você também consegue entender não só aquilo que você fez e que deu certo, como o que não deu certo e o porquê não deu certo. Que eventualmente, né, ao passar do tempo, você pode voltar e cair no mesmo ponto. Então, perfeito. É importante ter esse registro e esse histórico com o que deu certo e o que funcionou e o que não deu certo. E a partir daí, a gente entende que ao implantar ou ao ser apresentado, os projetos eles precisam ter os investimentos e eles precisam rodar. Que o ciclo ele precisa ser finalizado. Perfeito. E ao final do ciclo, tem que ser iniciado um novo ciclo, mas apesar de serem projetos diferentes, e a gente tem esse cuidado com a inovação de trazer projetos, ações e programas diferentes, nós não podemos e nós não se esquecemos do nosso passado e desse nosso histórico. Então, tudo que foi feito, utilizado, ele tem que ser reaproveitado para que ele seja alimentado num próximo ciclo. Então, realmente é você controlar toda essa jornada e esse registro das informações e reaproveitar isso para um próximo ciclo que com certeza vai existir para a gente, olhando para o que funcionou e o que não funcionou, para que o próximo seja uma evolução. Seja ainda melhor, né? Seja ainda melhor, exato. E a gente possa ter mais ideias e mais projetos no final do nosso programa. Sensacional. Renato, bastante bacana aí a troca sobre o Nova Cury, mas não tem como eu estar contigo aqui falando de inovação e não falar de IA. Enfim, IA eu acho que é um tema onipresente em todas as conversas de tecnologia, de negócios há mais de 2 anos. E até recuperando uma conversa que a gente teve recentemente, acho que há uns 2 meses atrás, a gente teve junto lá em Florianópolis, você estava compartilhando um pouco comigo sobre o que vocês estão fazendo de IA, sobre um apoio de um agente de cobrança, toda aquela régua de relacionamento, de antecipação com clientes e tudo mais. E
assim, realmente me surpreendeu bastante o valor que vocês já estão extraindo de IA, né? Uhum. O que eu queria explorar contigo, aproveitando o tema IA, é como que vocês têm endereçado essa questão de IA agêntica para apoiar na operação, Uhum. seja para trazer resultado financeiro, como esse caso do agente relacional com o cliente, né, na antecipação, seja mesmo para melhorar a eficiência operacional de times internos, né? Uhum. Como que vocês estão direcionando internamente? Através de iniciativas puxadas por você, pelo seu time? Também é uma construção que vem das áreas de negócio? Como mais ou menos vocês têm focado a IA para trazer resultados para a Cury? Boa pergunta. A IA está presente agora no nosso dia a dia, não tem como fugir ou não falar desse tema. Com relação à construção, eu entendo e nós entendemos que isso precisa ser em conjunto sempre, né? O time de tecnologia, ele sim está presente, apoia as áreas de negócio e isso tem que ser em conjunto, né? Tem que ter esse entendimento ali do dia a dia, dos problemas, das dificuldades, dos desafios, do que é o futuro e também do que já está em andamento, porque nós temos coisas em andamento com várias áreas de negócio, então a gente precisa da melhor forma possível ver como a gente endereça as demandas. A gente sim já tem uma frente, algumas ações com inteligência artificial. Nós iniciamos isso dentro do primeiro Inova Cury, que foi em 2023, ali foi quando o chat GPT estava no hype. Nós liberamos um treinamento para todos os nossos profissionais e esse foi um dos temas centrais do Inova Cury de 2023. E após isso, nós entendemos que a IA ela ajudaria, principalmente naquele momento, com itens mais do dia a dia para as pessoas, mas existia a grande dificuldade ou grande ponto de como eu trago a IA para dentro dos processos de negócio. E esse foi um dos pontos centrais que nós sempre nos concentramos ou focamos, como trazer a IA para dentro dos processos, né? E não que ela não exista no dia a dia das pessoas com os prompts, com os chats para automatizar uma atividade ou outra, trazendo eficiência operacional. A partir daí, o nosso primeiro projeto foi um projeto com um parceiro, que é a Arquigen, uma startup, no qual desenvolvemos com eles uma inteligência. No fundo, nós fizemos uma provocação para eles. Eles tinham uma plataforma de inteligência artificial para arquitetura que simulava os ambientes de um escritório. E a provocação que a gente fez com eles dentro do Inova Cury foi, bom, se você consegue fazer essa simulação para montar um layout de escritório, você não consegue fazer uma simulação do nosso produto dentro do terreno? É um processo aqui na Cury que a gente trata dentro do time de estudo de massa, e ali saiu o nosso primeiro projeto de inteligência artificial com a Arquigen, que faz essa simulação dos nossos produtos dentro do terreno que a gente está avaliando ou que a gente já fez aquisição, e isso traz ali um valor e um resultado muito melhor para o nosso dia a dia, no qual você tem uma série de simulações e não só um desenho por uma pessoa. Ele é um copiloto, no qual você tem as variáveis tanto dos nossos produtos, como a planta tipo, o empreendimento, o que a gente quer de vaga de garagem ou não, mais as legislações locais, e a partir disso ele gera uma série de simulações. Então esse foi o nosso primeiro projeto ali conectado diretamente dentro do negócio. Outro projeto que a gente teve foi esse de cobrança, e aí a gente, através do nosso CRM, desenvolvemos também um agente
que faz toda a parte e vai estar atuando na parte da esteira de cobrança, seja cobrar os nossos clientes inadimplentes ou falar com os clientes adimplentes para uma possível antecipação. Para essa esteira de cobrança, a gente tem ali uma régua de comunicação e o que aconteceu foi que a gente plugou esse agente em todas as interações com o cliente. Então, hoje o agente ele manda uma mensagem para o cliente e ele tem ali as políticas, as campanhas do que ele pode falar e negociar dentro de um contexto da cobrança com os nossos clientes. Isso escalou muito a quantidade, o volume de atendimentos por pontos óbvios, a IA consegue atender ali a qualquer momento e ela escala muito isso, e isso nos trouxe resultados de fato financeiros, e foi muito bacana, foi um projeto que a gente chama aqui de tiro curto, e a gente conseguiu ter sucesso aí nessa parte de cobrança, e a gente vai levar esse agente para outros processos aqui dentro da antecipação e também dentro de outros processos que nós temos como atendimento ao cliente, que já temos uma iniciativa também em andamento para que os atendimentos passem ali utilizar um agente e possam resolver as dúvidas, as principais dúvidas ali do dia a dia com os nossos clientes. Sensacional. Renato, queria te agradecer a tua disponibilidade, teu tempo, e principalmente abrir um pouco dos bastidores da Cury, como vocês tratam o tema inovação, como a inovação se enraizou culturalmente na empresa e está trazendo resultado, e parabenizar por tudo que vocês têm construído até aqui, e muito sucesso pelo que vem pela frente, pela continuidade desses projetos de inovação aqui dentro da Cury. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco aqui, Renato. Obrigado, Cristiano. Dá para ver que aqui na Cury a inovação está sendo tratada de forma estrutural, realmente trazendo impacto para a operação. E você que gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, acompanhe os próximos episódios para ver como as empresas estão transformando a construção civil na prática. Nos vemos no próximo vídeo.